Olá, amados, bom dia, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia sendo conduzido pelo Espírito, que é a verdade, e está pronto e preparado para toda boa obra. Jesus, quando após ali a última ceia, onde eles vão para o Getsemane, aonde ali haveria de se cumprir, aonde feriu o pastor e as ovelhas se dispersaram. Quando Jesus pede que ali eles orem com ele, eles não puderam. E Jesus disse: vigiai e orai sem cessar, porque o Espírito está pronto, mas segundo a carne está sempre em tentação. Vigiar e orar constantemente em espírito pronto e experimentado para toda boa obra. Não há tentação que lhe sobrevenha se não for humana. Assim ele nos diz, porque sujeitai ao Espírito, que é a verdade, e resisti ao diabo, que é a mentira, aonde cabe a cada um vencer, dominar o mal, assim como ele disse a Caim: cabe a tu vencer, o mal lhe espreita. Temos que estar constantemente no Espírito, que é a verdade, a única forma de vencer sempre. Ele é aquele que nos livra do tentador quando damos lugar para o seu Espírito, que é a verdade. A tentação, como ali Jesus sendo a própria verdade e não sendo em carne, mas em verdade, em espírito, mesmo assim ele foi conduzido pelo Espírito e levou sobre si as nossas tentações, aonde foi tentado segundo as nossas tentações pela palavra, pela própria palavra, porque ele, sendo a semelhança do homem na carne, mas é o próprio Espírito que repousava e repousa sobre ele, aonde assim, quando nós estamos segundo o Espírito, nós estamos segundo a vontade divina e não a vontade humana. E temos que manejar bem a palavra da verdade, porque o inimigo utiliza as pessoas à nossa volta constantemente, querendo nos tentar, tanto em palavras como em ações. Em ações, quando rejeitamos de utilizar o nosso corpo para aquilo que outrora usávamos, segundo as cobiças, segundo os adultérios, segundo aquilo que outrora seguíamos nas podridões, e agora nova criatura e já não permite com o corpo utilize como outrora as bebedices, todas imundícies e podridões que outrora praticávamos, seja segundo os vícios, já não permitimos, assim como a língua, não permitimos mais usar palavras impróprias, porque há um refinar no nosso interior, há uma troca no vocabulário, somente emitimos as palavras que procedem do reino dos céus. Não usamos, seja em qual for a situação, não usamos mais o vocabulário segundo o mundo. Estamos constantemente vigiando nas palavras. Não usamos mais como outrora palavrões, não usamos mais segundo a imundícia, porque tudo flui do interior. Se o interior está podre, a boca denuncia a podridão. Por mais que procure disfarçar, chega o tempo onde se revela o que está no interior.
Por isso vem os escândalos, por isso se revela aqueles aonde a sua boca denuncia o que há no interior, a podridão. Porque temos que vigiar constantemente, seja nas palavras e nas ações, e a única forma de estar pronto e preparado é segundo o Espírito. Nós somos falhos e ainda tropeça-se de alguma forma, por mais que somos vigilantes e que oramos, mas o Senhor nos justifica. Mas devemos examinar constantemente. A palavra fala: seja tardio no falar e pronto no ouvir. Aquele que fala muito, ele está sempre sujeito a tropeçar de várias formas. Mas aquele que prefere estar sempre em silêncio, segundo a natureza humana, e anunciando aquilo que é a natureza divina, há mais esperança para aquele que assim procede, porque o Espírito está pronto e nós anunciamos com ousadia, segundo as palavras que são do alto. Mas segundo a natureza humana não é possível perseverar na vigilância constantemente e na oração. Por isso a palavra diz: vigiai e orai sem cessar, segundo aquele que não tosqueneja. Ele está pronto e preparado, os gemidos inexprimíveis, que ainda quando não se consegue expressar por palavras, ele intercede por nós junto ao reino dos céus. Por isso, não tem como vencer o tentador se não for por aquele que o venceu. Ele mesmo nos ensina: de agora em diante não haverá mestre entre vós. Não existe professores por si mesmo. Aqueles que dizem que ensinam a fé, fugios destes, porque existe um mestre que nos capacita a fazer as mesmas obras, tanto em palavras e em ações. Ele sim é aquele que nos pode direcionar e nos conduzir dia após dia, quando damos espaço para que ele opere em nós, quando permitimos com que ele venha produzir as obras em nós, tanto em palavras como em ações. Ele coloca as palavras em nossa boca e assim ele nos conduz nos caminhos da vereda, na justiça e na retidão. Tudo é pelo seu Espírito. Por isso, aqueles que anunciam por si mesmo, fugis deste, porque existe um que nos conduz aos seus ensinamentos. Ele vive e reina e nós anunciamos pela sua voz. Não é nada próprio e nem tampouco pessoal. Da onde a orientação é que, assim como nós ouvimos a sua voz e acatamos as advertências do seu Espírito, assim nós orientamos que façais da mesma forma. Porque aqueles que querem passar por mestre e professores e dizem que ensinam a fé, acautelai-vos desses, porque são falsos, enganadores e ludibriadores. Só existe um mestre, ele é o seu Espírito que convence o homem dos seus maus caminhos, que tanto em palavras e em ações há uma purificação, uma santificação do interior para fora. Não tem como produzir por obra pessoais, mesmo porque está escrito: ele não divide a sua honra, glória e imortalidade com homens, mas a um coração contrito e arrependido ele compartilha, assim como ele compartilha conosco, aonde nós estamos falando sempre no não por si, mas no plural, porque incluímos o Espírito, que é a verdade, juntamente com aquilo que estamos anunciando. Jamais falamos no eu, estamos sempre falando nós, porque não somos
por si que estamos a operar, mas o Espírito está falando juntamente, aonde estamos em unidade com o Pai e o Filho que se fez um e o seu Espírito. Não falamos por si mesmo, mas falamos pelo Espírito, em nome de Cristo. Por isso jamais anunciamos segundo o eu. O eu é o orgulho, o eu é algo pessoal. Anunciamos sempre segundo nós, aquilo que o Espírito está anunciando em nossa boca. Porque aquele que quer ensinar algo que é pessoal, desse fugis, porque é falsidade, é engano. Só há um bom pastor, bispo de nossas almas, aquele que deu a sua vida por amor de muitos, aquele do qual nos utiliza com graça e sabedoria, e a ele seja toda honra e toda glória, para hoje e todo sempre, porque ele é o que possui a misericórdia e benignidade que utiliza como a quer. Por isso, perseverai em mais um dia, e sempre falando em seu nome, em nome de Jesus, sempre segundo o seu Espírito. Porque aquele que fala por si, vontade meramente humana, nada pode produzir, mas aquele que fala segundo aquele que é do alto, e é rei, foi o Pai lhe otorgou o reinado sobre toda a terra, é aquele que anuncia as verdades e aquilo que ele está a operar, assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.